tá? Revisando, então, os tipos de estudos epidemiológicos da aula passada, seção 3.1, tá? Os nossos estudos epidemiológicos, eles são divididos no tipo descritivo e no tipo analítico, né? Os estudos do tipo descritivo, como o próprio nome diz, eles descrevem uma situação pontual na população, como, por exemplo, um estudo transversal descrevendo a prevalência de hipertensão. Um estudo transversal descrevendo os fatores associados ao diabetes tipo 2. Mais um exemplo de estudo transversal, padrão alimentar da população hipertensa de Londrina. Então, o estudo transversal, ele me dá uma característica de um momento definido na minha população. Então, ele descreve o evento na população, no intervalo de tempo X. Na metodologia desses estudos, eles colocam o caráter do estudo e colocam também esse intervalo de tempo. Por exemplo, a prevalência de hipertensão arterial no município de Arapongas em março de 2017, tá? Então, nesse caso, aqui a gente costuma dizer que essa descrição, ela é como se fosse uma fotografia da população naquele determinado momento, tá? Já o estudo do tipo de caso, a gente tem um estudo que verifica casos num momento específico, num determinado local. Aqui, no caso, a gente tem os casos clínicos, que são a descrição de uma situação clínica em uma pessoa. Normalmente, estudo de caso são feitos com doenças que são muito raras, tá? Então, tem que verificar uma nova terapêutica, um novo medicamento. Normalmente, em nutrição, eu quero verificar a ação de um nutriente que nunca foi testado naquela patologia, tá? Vamos dar um exemplo, assim, de uma doença que é uma alteração genética, que é muito estudada essa questão da alimentação, porque não tem relação consagrada. Lúpus, tá? Então, aqui, paciente internado no hospital evangélico na data de 23 de janeiro de 2020, com complicações hematológicas do lúpus. Durante 20 dias foi testada a dieta cetogênica e obteve tal resultado neste paciente. Então, aqui, descreve como esse caso, esse paciente com complicações de lúpus, se comportou em determinada data, intervalo de tempo, na sua internação no hospital evangélico, tá? Então, essa é a principal diferença. Ambos são estudos de descrição, porém o transversal com padrão populacional, então uma doença numa população específica, no intervalo de tempo fechado. E o estudo de caso, o caso clínico, né, de uma doença nova ou que está começando a estudar a relação com a alimentação, num determinado local e também descrevendo num tempo fechado. Certinho a diferença entre os dois? Vou seguir então, tá? Estudos analíticos, como o próprio nome diz, são feitos testes estatísticos que analisam determinado estudo numa população, com base numa hipótese que me dá uma relação de causa e efeito. Essa hipótese é o que o pesquisador quer testar. Então, hipótese testada, por exemplo, em nutrição. Em caso clínico, né, estudos de ensaio clínico, eu, como pesquisador, eu faço uma intervenção e quero ver se aquela intervenção é boa para uma determinada proporção corporal, no que diz respeito à avaliação antropométrica. Então, exemplo de uma hipótese, como ela é construída. Eu vou, no caso, avaliar, né, como a massa muscular se comporta com a intervenção de suplementação de proteína de ervilha, tá? Isolada de ervilha. Então, a causa, eu vou verificar em atletas de alta performance a redução de massa muscular em atletas vegetarianos
e eu vou verificar se esse efeito é devido à baixa suplementação em ingestão proteica e colocando como alternativa a ingestão de proteína isolada de ervilha, tá? Aqui, então, na análise dessa hipótese, eu posso fazer uma intervenção ou não fazer uma intervenção. Quando eu não faço uma intervenção, eu só observo na população. Então, aqui eu vou observar com os estudos que não tem intervenção do pesquisador, como que se comporta nesses atletas vegetarianos a redução da massa muscular. Em estudos transversais, eu verifico, então, no intervalo de tempo fechado. Em estudos de coorte, eu verifico ao longo de um intervalo de tempo maior, anos, tá? Normalmente são feitos esses estudos. Estudos de caso controle, eu comparo um atleta vegetariano com um atleta que não é vegetariano, tá? Então, no mesmo intervalo de tempo, sem fazer nenhum tipo de intervenção, eu verifico um ciclista, por exemplo, que não é vegetariano com um ciclista que é vegetariano. Então, o meu caso seria um ciclista não vegetariano e o meu controle, perdão, o meu caso seria o meu interesse, né? Meu ciclista vegetariano e o meu controle, o meu ciclista não vegetariano. Então, vou voltar, olha, porque eu agarrei aqui com vocês, tá? A hipótese seria testar os fatores associados à redução de massa muscular em atletas vegetarianos, fazendo ou não a suplementação, com proteína isolada de ervilha. Quando eu não faço a suplementação, então eu não tenho intervenção do pesquisador, eu só observo. Observo num tempo definido uma fotografia da população, que seria o estudo transversal, né? Em julho de 2015, atletas vegetarianos aí, tá? Na coorte, eu verifico ao longo de anos, ao longo de um intervalo de meses maior, como essa massa muscular se comportou nesses atletas vegetarianos, tá? E aqui no caso controle, eu verifico o meu caso pareado ao meu controle, como está se comportando a massa muscular. O que seria meu caso? O meu atleta vegetariano, que eu quero observar esse padrão de massa muscular dele, e o meu controle seria um atleta não vegetariano, tá? Em estudos observacionais do tipo ecológico, eu verifico também no intervalo de tempo maior, dentro de uma coorte, né, de uma população específica, como também o meio ambiente influencia nesse padrão de massa muscular desse ciclista vegetariano, muito aqui os estudos ecológicos, verificando aspectos culturais de população muito específica, tá? Então, por exemplo, aqueles povoados lá da China, que têm características muito diferentes de consumo alimentar, padrão e estilo de vida, tá? Populações, vamos supor, da Amazônia, tá? Populações muito fechadas. Então, aqui não tem intervenção, eu só faço uma observação no intervalo de tempo ou maior, como no caso da coorte, ou um pouco menor, como no caso dos estudos transversais, ecológicos, tá? E de caso controle. Já quando eu faço a análise com uma intervenção, eu tenho que fazer um experimento. Esse experimento, ele leva a um processo de intervenção. Aqui, no caso, eu verificando a hipótese que a intervenção de suplementação da proteína isolada de ervilha tem efeito clínico ou não. Então, eu vou testar uma intervenção naquela população, tá? Esse daqui é o que eu tenho um pouco mais de experiência, né? Que é um ensaio clínico randomizado. Ele é de delineamento difícil. O Brasil não é muito feito por conta da questão de investimento. Nesse caso aqui, eu verifico, né, no intervalo de tempo que normalmente os ensaios clínicos fazem, é de 4 a 6 meses. O que gera melhor resultado são 6 meses, tá? Mas só que é muito difícil delinear, porque é muito mais caro, tá fazendo esse intervalo de tempo maior. Então, eu verifico como essa população, né, dessa minha hipótese inicial, atletas vegetarianos, né, se comporta com a intervenção de 20 gramas de proteína isolada de ervilha ao dia, tá? Então, aqui seria um ensaio clínico randomizado, ou seja, clinicamente eu acompanho esse paciente mensalmente, quinzenalmente,
para verificar como a massa muscular se comporta e todos os efeitos clínicos também da minha intervenção nutricional. Os ensaios clínicos randomizados, eles levam esse nome de randomização porque eles têm um critério muito grande de acompanhamento, ou seja, esse paciente tem que consumir X gramas do meu suplemento, no intervalo de tempo fechado, comparecer às consultas nutricionais, serem ou do sexo masculino, ou do sexo feminino, ou de ambos, dependendo da minha hipótese, tá? Ter idade definida, ter massa corporal definida. No meu caso, aí, do meu trabalho de doutorado, era indivíduos obesos graves, então, obrigatoriamente, com índice de massa corporal acima de 35, que não tinham passado nos últimos 3 meses por nenhuma intervenção nutricional para perda de peso, nem tomado medicamentos anorexígenos, tá? Para redução de peso. Então, o que eu quero dizer com vocês? Aqui no ensaio clínico, eu tenho critérios de inclusão e exclusão mais rígidos, que me levam a resultados mais fidedignos no que diz respeito à análise estatística do que apenas observar numa população. Porque a minha observação, ela me traz muito efeito do ambiente, da cultura, né, do dia a dia dessa pessoa, de fatores externos, do que no ensaio clínico, porque eu controlo mais, tá? Estudos animais são estudos que normalmente são feitos em laboratório, né? Eu deixei até nos slides algumas fotos com vocês, são feitos com cobaia, tá? Qual que é a diferença básica desses dois aqui? O ensaio clínico, eu falei para vocês, que é muito mais rígido o critério de inclusão e exclusão. Aqui em estudos com animais, né? É muito mais rígido ainda, porque essas cobaias, elas são presas, né, em gaiola, então é muito controlado, né? Até questões ambientais que a gente não consegue controlar no ensaio clínico, como temperatura, né, externa, atividade física, normalmente são utilizados roedores, né? Então eu consigo estar controlando mais do que aqui. Porém, gente, para estar extrapolando os resultados de animais para humanos, tem que ter estudos clínicos com humanos para estar comprovando, tá? Estudos com humanos, ensaios clínicos com humanos, eles normalmente são feitos também para testar novas drogas, tá? Novos medicamentos. Então, esses testes, eles passam por diferentes níveis, que normalmente começam em ensaios clínicos com intervenção em animais, cobaias, e depois passa para humanos para verificar, tá? Agora, esse daqui é o mais difícil, né, de estar fazendo, que é um ensaio clínico de intervenção numa comunidade, que seria um ensaio comunitário. Por que é mais difícil de ser feito? O número amostral, tá? Número amostral muito maior, e com isso me dá muita dificuldade de estar controlando esses critérios de inclusão, exclusão, e estar realizando um acompanhamento também ótimo nessa comunidade, tá? Para testar a relação causa e efeito. Então, aqui no ensaio clínico, só para vocês verem a diferença, seria uma intervenção com N amostral de ciclistas vegetarianos aí, vamos pôr de 20. No ensaio comunitário, seriam todos os ciclistas vegetarianos do Paraná, tá? Então, seria uma dificuldade, um nível maior. E nesse meio tempo, ele poderia também desistir dessa... Né, porque... não. Desistência a gente sempre tem. Aqui eu não vou dar para vocês como é feito o cálculo amostral, né? Hoje eu vou conversar um pouco sobre a amostra, mas quando a gente calcula a amostra, Sandra, a gente faz previsão de perdas também, tá? Normalmente, para estar atingindo o N amostral, a gente calcula já aí um percentual possível de perdas para a gente estar chegando à amostra representativa daquela população, tá? Só para você ter uma noção, no ensaio clínico, a gente normalmente começa com os indivíduos fechados, né? No meu trabalho de doutorado, a gente começou com 150 e no final, quando eu fui fazer a análise, eu só analisei dados de 110 num trabalho, tá? Porque eu tive desistências, tive indivíduos, por exemplo, que engravidaram durante a pesquisa, que foram 6 anos, aí 6 meses, aí tiveram que sair do estudo, teve indivíduos que teve complicações clínicas porque era intervenção com azeite de oliva, então teve, por exemplo, muita diarreia, aí desistiu do estudo. Então, tem que ver perdas, desistências e possíveis complicações nesse cálculo, tá?
Ok, não sabia disso. Gente, mais alguma dúvida aqui? A Vanessa, que entrou agora. Bom dia, Vanessa. Então, para a gente estar fazendo a atividade, seria relacionado a isso, tá? Aí, o que eu lembro aqui foi um pouco do que eu falei para vocês, né? Que algumas pessoas, essa parte a gente já viu toda, né? Da atividade prática, que algumas pessoas não entenderam, né? Na verdade, era só mesmo para colocar, segundo o trecho que está aqui, qual é o estudo, né? A própria frase já dava, né? O tipo de estudo. A incidência da depressão é maior em países nórdicos em comparação a países tropicais, né? Aqui seria um estudo ecológico, né, do tipo observacional. No 2, segundo trecho, né, fatores de risco para infecção pelo HIV em pacientes com vírus da hepatite C. 2 grupos divididos em pacientes co-infectados, então pacientes que têm a infecção de HIV e também de hepatite C, e pacientes somente com hepatite C. Então, aqui é um estudo observacional caso controle, tá? Entenderam? Aí, seguindo aqui. Aí, eu estou passando, gente, porque é bem importante essa parte de conseguir identificar, né? Aqui também é para identificar com base nesse gráfico, né? Prevalência de anemia em mulheres adultas, 20 a 60 anos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil. Aqui, olha só, está falando, é um estudo de prevalência, normalmente prevalência, incidência, fatores associados, estudos de comparação, são estudos transversais. Para confirmar que é um estudo transversal, ó, é uma população bem definida, mulheres adultas da faixa etária de 20 a 60 anos. Então, aqui, na cidade de São Leopoldo, então seria um estudo transversal, local definido, população definida, um estudo de prevalência, somente mostrando ó, um retrato da população naquele determinado momento, tá? Uhum. Transversal populacional, né? Não, só transversal mesmo. Ixi, eu coloquei populacional junto. Não, tudo bem. Porque quando o estudo populacional, aqui não seria São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Porque o que acontece? O estudo populacional, normalmente, ele leva em conta essa questão comunitária que eu falei antes para vocês. Nem vou voltar, não. Tá, Sandra? Então, eu mandei já esse exercício, viu, Jaque? Eu lembro que vocês mandaram, mas eu só estou revisando porque eu lembro que teve bastante erro. Eu só não sei quem errou, quem acertou aí, tá? Beleza? Eu fiz, acertei, mas eu acho que eu tive bastante dificuldade, sim, como eu te falei. Mas aí agora ficou mais claro. Tá, agora eu vou dar início à sessão, que bom. Agora eu vou dar início na sessão 3.2, então. Vanessa, se você quiser fazer revisão de prova, a gente faz no final, tá? Porque eu estou conseguindo acessar só no meu sistema. Parece que está com algum problema para vocês mesmo, como eu tinha falado. Tá bom, obrigada. Aí você espera no final um pouquinho, tá? Gente, a aula, então, da sessão 3.2 é controle de amostras, tá? Alguns conceitos, são conceitos bem rasos, tá? Não são conceitos muito aprofundados, não. Mas eu espero aí, porque em nutrição a gente tem que fazer, né, especialização. Espero que vocês vejam isso a fundo aí, então, nos estudos de vocês de agora para frente, quando vocês se formarem, tá? Esses conceitos básicos, então, inicialmente, a gente vê o conceito de população. A população, né, é um conjunto de indivíduos de uma determinada região, local de interesse que eu quero fazer uma investigação. Então, aqui, nesse slide anterior, eu mostrei para vocês um estudo, né, com uma população adulta específica, do gênero feminino, mulheres, né, de 20 a 60 anos, então são mulheres adultas, está até redundante essa palavra aqui, tá? De uma população muito específica, que é São Leopoldo.
tá? Estudos populacionais comunitários ou de coorte de acompanhamento levam em conta normalmente um número maior de pessoas, né? Esse estudo aqui, olha, ele teve um N amostral de 312 mulheres adultas. Esse N aqui é a amostra que significa, tá? Então, se 312 mulheres adultas, então seria uma fração representativa dessas mulheres adultas da cidade de São Leopoldo. Se eu for verificar os dados do IBGE, São Leopoldo tem mais que 312 mulheres adultas. Porém, eu queria essa faixa específica de 20 e 60 anos, isso reduziu um pouco, tá? E se tratando de estudo transversal, é uma amostra que a gente diz que é representativa da população, não é a população total, tá? A amostra, como eu já comecei a mencionar nesse slide anterior, é então um subconjunto da minha população, sendo representativa ou não. Ela é parte da população, porque eu quero verificar características específicas, tá? Se eu quero verificar, igual nesse caso aqui anterior, a anemia, tá? Eu verifiquei em mulheres em idade fértil. E, além disso, mulheres em idade fértil, que com certeza eles estão fazendo uma relação aqui, por exemplo, com gravidez, tá? A idade reprodutiva. 60 anos, não. Mas a gente sabe que a partir de 20 anos, pelos dados do IBGE, no Brasil, é onde está concentrado, né, de 20 até 35 anos, a maior parcela das mulheres que engravidam no Brasil. E tem relação direta com a anemia, porque tem complicações gestacionais essa anemia. Pode ter sido isso que levou a esse intervalo de tempo, porque adulto no Brasil é de 18 a 60 anos. Esse pode ser um dos motivos eles não terem pegado 20 anos. Então, aqui, esse 312 é um subconjunto dessa população adulta da cidade de São Leopoldo, tá? Da população total de São Leopoldo, porque eu quero verificar um interesse de estudo que represente a população. Aqui falando, então, de anemia, tá? A amostra para estar realizando a análise estatística, ela pode ser dividida do tipo aleatório e não aleatório. O que quer dizer essa aleatorização, tá? Ser aleatório é algo que não passa por um processo de estratificação ou de interesse probabilístico, tá? Quando eu verifico uma amostra aleatória, eu não levo em conta critérios de inclusão ou probabilísticos de inclusão. Eu não excluo ou incluo algum paciente com base em interesses de estudo. Deixa eu deixar mais claro para vocês, ó. Aqui na amostra não aleatória, eu não faço cálculo probabilístico amostral. Ou seja, eu não calculo essa amostra com base de fatores de interesse do meu estudo. Eu comecei a falar de anemia, então o que seria fatores de interesse para anemia? Mulheres em idade reprodutiva, mulheres que não estejam grávidas, então seria um critério aí de exclusão, todas as grávidas, e seria um critério de inclusão, mulheres em idade reprodutiva. Mulheres adultas é um critério de inclusão, mulheres obrigatoriamente eutróficas, mulheres que não tenham sobrepeso. Então, aqui, quando eu verifico critérios de inclusão ou exclusão, eu estou selecionando com base em questões específicas. Agora, se eu não quero, né, eu vou estar deixando a amostra totalmente aleatória, eu não aplico critérios de inclusão ou exclusão. Então, a não aleatória, eu verifico numa determinada ocasião. Então, eu vou na feira livre lá do cemitério, tá? E faço uma dosagem de glicemia de todas as pessoas que estão na feira livre. Esses dados coletados nessa chamada nutricional para verificar glicemia, não teve nenhum critério para eu estar selecionando. Qualquer indivíduo, adulto, idoso, gestante, que estivesse na feira, iria passar por essa coleta de dados de glicemia. Então, não tem nenhum critério de inclusão ou exclusão. Já na aleatória, que eu verifico
probabilidade de ocorrência de um determinado evento, eu tenho que ter uma amostra probabilística com critérios de inclusão ou exclusão. Então, aqui, gente, é mais rígido. Quando eu vou estar fazendo esse estudo, ele tem um delineamento mais rígido no que diz respeito número amostral, critérios de inclusão, ser representativo ou não da comunidade, tá? Tudo bem? Vou seguir. Além disso, né, as amostras, elas podem ser do tipo aleatória simples ou aleatória sistemática. Quando eu tenho uma amostra aleatória simples, a obtenção da amostra, ela tem como base essa listagem de elementos numa população e depois eu faço um sorteio aleatório simples, tá? Ou seja, eu falei do lúpus, pacientes, adultos, né? Então já tem um critério de inclusão, ó. Pacientes adultos do gênero feminino ou masculino de Londrina com lúpus. Eu tenho dinheiro para fazer um estudo com uma amostra que não seja probabilística. Então, eu tenho como fazer esse trabalho, porque eu tenho kits de bioquímicos para análise bioquímica para 50 pacientes com lúpus de Londrina. Então, eu coloco, né, ou num programa de computador, ou faço um aleatório no Excel, por exemplo, para sortear 50 pacientes com lúpus adultos de Londrina. Então, essa listagem desse paciente leva em conta alguns critérios de inclusão ou exclusão, mas por problemas metodológicos de não ter como fazer com toda essa população, eu faço um sorteio simples, só para eu ter uma amostra que eu consiga estar fazendo associações e fazendo análises estatísticas. Então, seria um sorteio simples, uma aleatorização simples, que não leva em conta questões específicas da estatística, tá? Já a amostra sistemática, como o próprio nome diz, ó, já me dá uma sistematização da minha aleatorização na comunidade. O que isso quer dizer, gente? Para eu estar sorteando, aqui também é feito sorteio, tá? É feito escolha de indivíduos. Então, para eu estar sorteando essa amostra ou estar verificando, eu faço o primeiro sorteio ao acaso, dentro de um sorteio simples, tá? Porém, depois eu faço uma sistematização dos outros indivíduos que eu vou estar sorteando. O que isso quer dizer? Aqui eu quero verificar lúpus na população adulta de Londrina. Eu fiz um sorteio primeiro simples, que mostrou ao acaso que a primeira pessoa sorteada foi uma mulher adulta, então, uma mulher adulta, gênero feminino, intervalo de idade de 18 a 60 anos. Então, depois, a sistematização dessa amostragem, ela tem que respeitar isso. Então, a partir de agora, o intervalo sistemático, ele vai levar em conta esses fatores. Ser mulher, ser adulta e ter lúpus e ser de Londrina, tá? Então, eu já vou excluir parte dessa amostra que eu inicialmente tinha. Então, eu faço uma sistematização do intervalo de tempo e também dos critérios dessa amostra, tá? Já a amostra estratificada, ela leva em conta agrupamento em estratos diferentes. Esses estratos diferentes mostram que os indivíduos têm critérios de sorteio do pesquisador que podem ser sistemáticos ou simples, tá? Dependendo de como eu quero colocar esses indivíduos nesses estratos. Eu comecei falando de idade. Idade é um tipo de estratificação, tá? Índice de massa corporal também é um tipo de estratificação. Então, eu posso partir de uma amostragem simples ou sistemática em estratos de indivíduos baixo peso, eutróficos, sobrepesos, obesos. Amostra estratificada em estratos de idade, indivíduos adultos, idosos, tá? Estratos diferentes de acordo com o critério de interesse, como, por exemplo, para mulheres, menopausa, gravidez
idade fértil, tá? Já a amostra por conglomerados é uma população que está dispersa no espaço, ou seja, diferentes bairros de Londrina, tem diferentes pessoas com lupus num determinado tempo, tá? Mas só que eu vou dividir em estratos que já são existentes. Eu não vou criar esse extrato como eu criei o extrato de IMC, ou criei o extrato para mulheres, de mulheres adultas, em idade fértil, mulheres adultas, gestantes. Eu já vou utilizar o que dentro do padrão ecológico da minha cidade já me traz. Então, por exemplo, classe social, bairro, tá? Presença de doença. Então, eu já tenho na minha população já estratos que são chamados conglomerados, que são locais, né, específicos com características específicas, sociais, clínicas também, tá? Podem ser incluídas, mas aqui com uma determinada característica que eu queira analisar. Então, também tem algum critério de inclusão ou exclusão, porém, esse conglomerado, ele eu não preciso criar, ele já existe propriamente dito na minha população, tá? Gente, tudo bem? Tudo já. Então tá, olha. Aí saímos da amostra e a gente partiu, então, para alguns outros elementos que devem ser considerados, principalmente na questão da análise de dado, tá? Margem de erro é normalmente colocado quando eu quero ver uma diferença na população que eu estou estudando da minha amostra dentro da população total, tá? Margem de erro na estatística, ela é colocada como aquilo que eu posso estar acertando ou não em estar fazendo uma afirmativa estatística. Então, normalmente, estudos clínicos, né, eles têm a margem de erro de 5%, certo? Que é 95% de confiança. Então, eu tenho 95% de confiança de estar falando que a hipertensão tem associação com o consumo de alimentos ultraprocessados e 5% de erro de estar fazendo essa afirmativa. Porque pode ser que naquela população que eu estou estudando não seja o consumo de ultraprocessados que esteja aumentando a hipertensão, mas sim, por exemplo, o baixo consumo de alimentos naturais, in natura, ou minimamente processados. Quanto menor a margem de erro, maior a confiabilidade do estudo. O que isso quer dizer? Uma margem de erro de 5% é pior do que uma margem de erro de 3%, 2%, tá? Mas, normalmente, o que eu vejo é uma margem de erro de 5%. Ou seja, eu posso estar errando em fazer afirmativa em até 5%, tá? Que é isso que o estudo me traz. A aleatoriedade é a casualidade do evento. Para manter a aleatoriedade, na amostra, eu tenho que estar ainda tentando representar de forma verdadeira aquele evento na população. Porém, a aleatoriedade não me traz boa confiabilidade, tá? Eu fiz parte de uma banca de mestrado que a pessoa falou para mim que ela fez com atletas e ela escolheu, num dia da semana, ir numa academia, né, e pegar determinado grupo de esportistas. Aí ela, no trabalho dela, ela estava falando que a amostra, ela era probabilística dos esportistas de tal tipo de esporte da cidade de Londrina. Eu falei assim, não, tá errado. A sua amostra é de conveniência e aleatória. Por quê? Você escolheu a academia, você escolheu o dia que você queria ir, você escolheu quais atletas que você queria pegar de determinado local, faixa etária. Então, ela foi uma aleatória de conveniência, mas que gerou resultados que são verdadeiros, né? Então, essa aleatoriedade me traz isso também, é verdade, tudo que eu estou afirmando, porém, é só próximo à realidade da população. Eu não posso fazer determinadas afirmativas com certeza, assim, do evento,
tá? Então, aqui, a aleatoriedade me traz erros maiores em estatística. E o intervalo de confiança, normalmente, é aquilo que eu tenho dentro da média da população que vai variar, tá? Então, o intervalo de confiança é a variação. Por exemplo, mulheres adultas com lúpus em Londrina, idade média de 25 anos, com intervalo de confiança de 18 a 58 anos. Qual seria a menor idade das mulheres da minha amostra? Vocês conseguem me responder? Se eu tenho um intervalo de 18 a 54 anos? É o mínimo? Ou é o mínimo. Então é 18. É 18, isso mesmo. Então, o intervalo de confiança, Sandra, me traz realmente isso. Eu tenho a minha idade média, 25 anos. Eu tenho a idade mínima, 18 anos. E a idade máxima das mulheres do estudo, 54 anos. Então, ele pode indicar como que essa amostra variou, tá? Em termos de faixa etária. O quanto ela foi homogênea, ela foi heterogênea, com base num parâmetro investigado, tá? Para a bioquímica, isso é muito importante, tá? Se eu estou fazendo um estudo com indivíduos diabéticos, que eu vou fazer uma análise estatística, que eu tenho um intervalo de glicemia muito grande, por exemplo, amostras de glicemia de 89 a 1.200, porque a gente sabe que indivíduos diabéticos têm a glicemia altíssima, dependendo do horário que eu vou estar investigando. Se eu tenho um intervalo de tempo muito grande, eu tenho a média desse intervalo de tempo, quando eu vou fazer a análise estatística, eu vou ter que corrigir vários erros que a gente chama de outliers em estatística, para estar tirando essas pessoas que saem do que diz respeito à média da população analisada, tá? Quanto menor o intervalo de confiança, então, é mais homogênea a minha população, tá? Então, eu tenho que ter também uma análise desse intervalo em estatística no que diz respeito a isso. Porque se eu tenho intervalos muito grandes, por mais que eu analise com base na média ou na mediana, eu tenho que estar tendo maior homogeneidade. Quanto maior o intervalo de confiança, mais heterogênea é essa população e mais difícil vai ser a minha análise estatística, porque eu vou ter que estar corrigindo diferentes erros, tá? Aqui, então, falando um pouco de viés metodológico, tá? O viés, ele é um erro. Ou ele é um erro, um vício, uma distorção da realidade, um desvio da realidade, tá? Esses erros, esses viés metodológicos, eles me levam a erros de estar fazendo determinadas afirmações, tá? Os viés, os erros metodológicos, eles não são intencionais, mas eles têm que ser corrigidos com base no delineamento de estudo. Sabe um erro metodológico muito grande que ocorre em estudos de caráter nutricional? Calibração de balança, avaliação antropométrica realizada de maneira diferente por determinados avaliadores. Por exemplo, uma coisa simples de ser feita, né? Que é dobras cutâneas. A precisão das dobras do indivíduo destro é diferente da precisão das dobras do indivíduo canhoto. Então, se eu tenho diferentes avaliadores para avaliar dobras cutâneas de um paciente, para ver percentual de gordura corporal, isso pode ser considerado um erro de avaliação, um viés de avaliação, que poderia ter sido corrigido metodologicamente falando, calibrando, né, os avaliadores para que todos fossem destros ou para que todos fossem canhotos, tá? Para não ter variação de aferição. Normalmente não é intencional isso, mas eu posso, através do estudo que a gente chama de estudo piloto, que seria um estudo de calibração metodológica, tá fazendo com que esses erros não ocorram. Então, tá fazendo todo o protocolo metodológico, né, que são os passos que devem ser seguidos para estar fazendo a aferição, de todos os avaliadores. Parece bobeira, né, mas tá afirmando, né, através de protocolos, que todos os avaliadores, ao verificarem o peso, né, aferirem o peso do paciente, vão fazer com que eles fiquem com o menor número de roupa possível, sem calçado, sem nada no bolso,
Então, são essas questões que podem estar trazendo erro. Por exemplo, algo simples. Se todos os avaliadores, ao aferirem estatura, não pedirem para a mulher tirar o prendedor de cabelo, vai dar uma diferença na estatura ferida. Então, todos os pesquisadores, todos os avaliadores falarem a mesma língua para não ter esse viés, esse erro metodológico, tá? O viés, ele pode ser do tipo de seleção, aferição ou confundimento. O que eu estava falando para vocês aqui agora é viés de aferição. Aferição de peso, aferição de estatura, que quando eu vou estar verificando, por conta de um erro metodológico meu, como, por exemplo, deixar a mulher, ao aferir estatura com o cabelo preso, dá um diagnóstico errado de qual a estatura que ela tem, tá? O viés de seleção é um erro na identificação do evento na população. Então, usar pontos de corte errado, determinado pesquisador, para pressão arterial, para glicemia, tá? Para o índice de massa corporal. Idoso acontece muito isso daqui, né? Porque eu tenho lipstick, tenho OMS, então, às vezes, alguns estudos utilizam lipstick para estar selecionando idosos obesos, outros estudos utilizam OMS. Então, para eu estar selecionando, eu tenho que estar utilizando o mesmo critério. Se eu não utilizar o mesmo critério, utilizar mais de um, isso vai ser considerado viés, tá? Porque é uma característica de seleção diferente. E o viés de confundimento. Esse daqui é um pouquinho mais difícil, porque quando eu tenho um resultado de uma associação que sofre influência de um terceiro fator que eu não levei em consideração. Quando eu vou trabalhar com bioimpedância e DEXA, exame de imagem corporal, um viés de confundimento que normalmente passa despercebido é ingestão de líquido, tá? Porque a calibração do equipamento tem que levar em consideração isso. Então, algo que tem que ser colocado no protocolo é que o paciente, antes de fazer a bioimpedância ou DEXA numa pesquisa, ele esvazie completamente a bexiga, tá? Ou eu ter a certeza que esse paciente ingeriu normalmente líquidos antes de estar fazendo o exame. Porque tanto a desidratação como o fato da bexiga estar cheia pode fazer com que esse fator novo, né, que normalmente não é levado em consideração, dê influência nos resultados do exame. Isso é muito comum, principalmente quando eu estou avaliando, gente, massa magra. Massa magra tem muita influência desses fatores, porque a gordura corporal, ela faz com que a pessoa ela fique mais edemasiada, mais inchada, com maior retenção de líquido. Então, se esse indivíduo não estiver bem hidratado, eu não vou conseguir fazer boa leitura de massa muscular por conta dessa gordura corporal. Indivíduos obesos graves, tá, gente? Que a minha experiência é maior. Fazendo com que esse indivíduo tenha uma retenção de líquido maior. Tá joia? Então, esses são os 3 tipos de viés. E aqui, gente, é um pouco de como eu posso otimizar, né, nos meus estudos, as etapas de processo. Aqui é a calibração, tá, de todas as pessoas envolvidas em todos os processos, tendo uma boa comunicação, capacitação através do estudo piloto, tá, fazendo uma calibração dos avaliadores, todo mundo falando a mesma língua, fazendo o mesmo tipo de análise, utilizando as mesmas ferramentas. Por isso que, às vezes, em estudos é colocado assim, o tipo de balança, a marca da balança, a marca do adipômetro utilizado, a marca da fita utilizada. Por quê? Tanto a capacitação do avaliador como a calibração da ferramenta utilizada é importante para ver se essa ferramenta é a melhor ferramenta para estar verificando metodologicamente determinado questão corporal em estudos de nutrição, como, por exemplo, percentual de gordura, valor relacionado à massa magra, massa gorda, tá? Em nutrição, então, normalmente é verificado, né, a avaliação nutricional por diferentes fatores, né, que levam em conta comparar como esses fatores antropométricos de consumo influenciam no padrão saúde e doença. O que eu mais utilizo em nutrição, e todos os estudos utilizam, são marcadores antropométricos, então avaliação antropométrica, de composição corporal, e também marcadores bioquímicos, clínicos, tá? Então, eu verifico como esses fatores estão associados dentro de todo um padrão de avaliação nutricional da minha população. Pode ser de consumo, antropométrico, tá?
Estudar e utilizar marcadores antropométricos em estudos de epidemiologia é acompanhar, né, como que estão esses fatores e classificar esses fatores na população para ver como que está o desenvolvimento dessa população. Aqui, desenvolvimento, eu lembro muito de crianças, né, adolescentes que estão em fase de crescimento. Identificar pessoas também com problemas de saúde ou em risco para a ocorrência de algum evento adverso de saúde. A gente sabe que a obesidade traz risco para a hipertensão e traz risco para o diabetes. Então, eu verifico o problema ou verifico os riscos que são potenciais para o desenvolvimento do problema. Monitorar o estado nutricional e classificar, o IMC é muito utilizado, percentual de gordura é elevado, as curvas, né, para avaliação de crianças, para fazer diagnóstico e, a partir disso também, verificar algumas associações, monitorar o resultado e, além de monitorar esses resultados alcançados, tanto de antropometria como de avaliação bioquímica, eu também propor novas intervenções, tá? Para aquela população específica de estudo. Então, falar que aquela população deve mudar o padrão de consumo, melhorar o padrão de consumo ou inserir determinado nutriente com base nos acompanhamentos antropométricos clínicos, tá? As limitações de estudos epidemiológicos que adotam marcadores antropométricos, eu comecei a falar um pouquinho para vocês, né? Eu necessito de calibrar todas as pessoas que estão avaliando aqueles fatores. Então, eu preciso que todos façam aferição de estatura da mesma forma, de peso da mesma forma, de dobras da mesma forma, tá? Com o mesmo protocolo de estudo. Então, eu tenho que ter profissionais treinados e experientes, porque a gente sabe, né, quanto maior a experiência para a antropometria, mais calibrado o profissional está, porque normalmente quando acabou de formar ou que não fez muitas avaliações, tem maior risco de estar tendo um erro, né? Os instrumentos também que são utilizados, então é aquilo que eu falei, sempre utilizar uma fita da mesma marca, todos os pesquisadores, todos os avaliadores. E também por eu ter pouco padrão de referência para a população brasileira, eu sempre utilizar um padrão específico desenvolvido para a população americana ou europeia, tá? Não utilizar protocolos de estudos que foram feitos para outras populações muito específicas, chineses, japoneses. Os japoneses estudam muito, por exemplo, massa muscular, tá? Porque a população deles é muito envelhecida. Então, se eu utilizar no protocolo de estudo um determinado padrão de referência japonês, eu vou ter dificuldade para publicar, a não ser que seja para uma revista japonesa, porque é muito distante da minha realidade. Infelizmente, a gente não tem padrão para análise da população brasileira desenvolvido em estudos populacionais para todos os eventos antropométricos. Então, eu tenho que utilizar normalmente tudo que foi desenvolvido para a população americana ou europeia, que é o que a OMS trabalha, tá? Então, é seguir normalmente a OMS, tá? Os marcadores, eles diferem, né, os marcadores antropométricos, com a população que eu estou utilizando. Então, gestante, eu utilizo muito peso atual, peso pré-gestacional, estatura, circunferência da panturrilha, de braço, prega, IMC pré-gestacional e ganho de peso. Criança, né, peso atual, peso ao nascer, comprimento, circunferência cefálica. Aí a dobra, né, que é a tricipital e a subescapular só, tá? Eu não faço, tá, gente? Se vocês ouvirem isso, eu não faço todas as dobras para criança. Para criança, eu só quero acompanhar. Então, eu quero acompanhar padrão de crescimento, eu só utilizo essas duas, tá? Eu não tenho a necessidade de estar avaliando todas. Já para adolescente, eu já avalio todas as dobras, e para adultos também. Para idoso, né, dependendo do objetivo de estudo, por conta da limitação de aferição, né, para acompanhar mudança fisiológica, eu normalmente levo em consideração o índice de massa corporal. É difícil avaliar e comparar massa muscular, massa gorda de idoso, se eu não tiver um bom equipamento, como, por exemplo, o DEXA, porque é muito difícil de avaliação, porque idoso é muito desidratado, é muito difícil de estar mesmo apalpando, né, por conta da musculatura flácida, essas dobras. Então, o idoso, eu tenho que utilizar métodos muito específicos e poucos, tá? Não são tantos como para adultos.
Aí aqui eu deixei para vocês a imagem do DEXA, né? Aqui tem também de bioimpedância. Essa bioimpedância que é uma bioimpedância muito boa, muito cara, tá? Mas bem boa. Aí vocês veem a marca dela aí e pesquisem. E esse aqui é o DEXA, né? O DEXA, ele é difícil de ser feito, porque ele é um exame caro, né? Aqui em Londrina, por exemplo, no LabMage, faz o DEXA. DEXA é muito utilizado para questão de osteoporose, tá? Porque ele verifica massa óssea. Então, as medidas de composição corporal, elas podem ser feitas por diferentes técnicas, né? As mais precisas, então, são as bioimpedâncias e o DEXA. As vantagens de eu estar utilizando dobra, que também verifica composição, ele é um bom marcador para verificar gordura corporal, um marcador barato, as dobras, né, para eu estar verificando acompanhamento dessa gordura corporal, sem contar que tem baixo custo. E por eu fazer uma boa estimativa, eu consigo acompanhar individualmente. Então, eu costumo dizer, gente, vocês que vão iniciar agora a carreira de vocês, querem partir para essa parte clínica, não preocupem de início de adquirirem uma boa bioimpedância, não. Preocupem em ser bons em avaliar dobras para estar fazendo acompanhamento individual, tá? Aí vocês vão dar um padrão real daquele paciente e depois vocês podem estar investindo num bom equipamento para esse equipamento já estar fazendo percentual de gordura corporal para vocês, tá? Porque, se bem feito, a dobra tem uma confiabilidade tão boa quanto um bom equipamento. Os marcadores bioquímicos a gente já sabe, né? Investigam como que está o metabolismo de nutrientes, investigam questões clínicas relacionadas ao estado nutricional, o estado clínico de saúde. E é importante, gente, interpretar bem esses dados para estar dando um real diagnóstico para esse paciente com base em questões relacionadas à alimentação e nutrição. Então, sempre, marcador bioquímico, ele não pode ser verificado isoladamente. Eu tenho que fazer a análise bioquímica e comparar com outro parâmetro. O que isso quer dizer? Se eu verifico análise bioquímica de gordura corporal, eu tenho que verificar se o padrão de consumo de gorduras acompanha ou determina aquele valor percentual de gordura corporal que o exame bioquímico me deu. Porque senão eu posso estar dando um falso diagnóstico. Marcador bioquímico é muito influenciado por questões medicamentosas. Então, o que ocorre muito? O idoso, por exemplo, eu vejo lá, nossa, o colesterol dele está ótimo. E eu vejo o padrão alimentar dele, não consome só banha de porco, só alimento industrializado ou muito doce, né, açúcar, carboidrato refinado. Aí eu verifico assim, gente, mas como que esse exame bioquímico dele está tão bom, sendo que o padrão de consumo dele está tão ruim? É porque ele já toma medicamento. Então, não é que o exame bioquímico dele está bom, é que por ele tomar medicação para hipercolesterolemia, o exame não está refletindo o padrão de consumo dele. Então, nunca analisar exame bioquímico de maneira isolada, tá? Sempre comparar com outros fatores. Os mais utilizados em nutrição são as vitaminas e minerais de interesse para diferentes problemas, né, nutricionais, eu deixei elas aí para vocês, os lipídios também, os marcadores de doença cardiovascular, que são, além dos lipídios, outros frações bioquímicas de defesa, biomarcadores também de eventos relacionados à presença de osteoporose, então cálcio, ferro, e todos os outros nutrientes envolvidos na mineralização óssea, tá? Esses são os mais utilizados em nutrição. Aí eu vou explicar agora a atividade prática que vocês têm que entregar essa semana e depois eu fico com quem quer fazer a revisão de prova. A Vanessa, né, a Dani aí que entrou agora. Gente, eu deixei aqui para vocês uma situação problema, tá? Que fala um pouco de um estudo de associação de diabetes com obesidade, consumo alimentar, e pedir para vocês, com base no que foi falado, responderem essas 5 perguntas aqui. Aí vocês me enviem até o final de semana para eu estar corrigindo, tá? Tem uma previsão de volta às aulas para a semana que vem, porém não foi confirmado ainda. Fiquem atentos aos e-mails de vocês, tá? Para ver se realmente vai voltar ou não. Aí eu
espero até segunda-feira. Eu falei até sexta, mas eu espero até segunda vocês me enviarem essas daqui. Tá joia? Ô, gente, é isso. Aí semana que vem a gente, ou na sala ou online aqui, vamos aguardar os e-mails aí, a gente faz a aula da sessão 3.3, tá bom?